Lucas nunca acreditou que uma mensagem errada pudesse mudar uma vida. Era fim de tarde quando o celular vibrou. Um número desconhecido. Uma frase curta. "Você ainda pensa em mim?" Ele franziu a testa. Não reconheceu o contato. Mesmo assim, respondeu por impulso. "Às vezes." Minutos depois veio outra mensagem. Então não fui só eu. Foi assim que tudo começou. A conversa seguiu simples, quase tímida. Nenhum dos dois disse o nome. Nenhum perguntou demais. Era como se ambos tivessem medo de quebrar algo frágil que estava nascendo ali. Dias passaram. Lucas começou a esperar aquelas mensagens mais do que deveria. Elas chegavam sempre à noite, quando a cidade ficava silenciosa e os pensamentos ficavam mais altos. Do outro lado estava Clara. Ela também não sabia por que continuava, só sabia que aquelas palavras vinham preencher um espaço antigo, um vazio que ela já tinha aceitado como permanente. Eles nunca falaram do passado, nunca falaram do futuro, falavam do agora. E isso era perigoso, porque quanto mais real aquilo ficava, mais óbvio se tornava que um encontro não seria apenas inevitável, seria decisivo. Algumas histórias não começam com um olhar, começam com uma frase digitada no escuro e quase sempre terminam cobrando coragem. Lucas nunca foi do tipo que acreditava em coincidências. Trabalhava demais, dormia pouco e tinha aprendido com o tempo a não esperar nada que não pudesse controlar. A rotina era sempre a mesma. Acordar cedo, trânsito, trabalho, voltar para casa quando a cidade já estava mais silenciosa do que viva. Naquela terça-feira não parecia diferente. O céu estava nublado e uma garoa fina escorria pelas janelas do ônibus quando ele voltava para o apartamento pequeno que alugava havia anos. Fones no ouvido, música baixa, olhar perdido no reflexo do vidro. Foi quando o celular vibrou. Número desconhecido. Ele quase ignorou, quase. "Você ainda pensa em mim?" Lucas leu 2 vezes. O coração deu um salto estranho, como se aquela pergunta tivesse sido feita por alguém que ele conhecia, mesmo sabendo que não fazia sentido. Pensou em bloquear, pensou em apagar, mas os dedos se moveram antes da razão. Às vezes. O ônibus parou, pessoas desceram, ele nem percebeu. Minutos depois, o celular vibrou de novo. Então não fui só eu. Lucas sentiu um aperto no peito, algo entre curiosidade e medo. Aquela conversa não tinha contexto, não tinha rosto, não tinha nome. Ainda assim, parecia íntima demais. Ele respirou fundo antes de responder. "Quem é você?" A resposta demorou. Tempo suficiente para ele guardar o celular, entrar no prédio, subir pelo elevador antigo que rangia a cada andar. Quando chegou ao apartamento, largou a mochila no sofá e foi até a janela. A cidade piscava lá embaixo, indiferente. O celular vibrou de novo. Alguém que também não dorme direito. Lucas sorriu de leve, sem perceber. A conversa seguiu aos poucos, frases curtas, silêncios longos. Nenhuma pergunta direta, nenhuma explicação. Era como se os dois soubessem que certos detalhes, se ditos cedo demais, poderiam acabar com tudo. Do outro lado da tela estava Clara. Ela estava sentada na cama, a luz apagada, apenas o abajur do corredor iluminando o quarto. O celular tremia levemente na mão. Ela pensou em parar várias vezes, mas não parou, porque fazia muito tempo que ninguém perguntava como ela se sentia sem querer algo em troca. Eles não trocaram nomes naquela noite, nem fotos, nem promessas. Só palavras soltas, carregadas de coisas não ditas. Quando a conversa terminou, já passava da meia-noite. Lucas ficou olhando para a tela apagada por alguns segundos, tentando entender por que aquilo tinha mexido tanto com ele. Clara virou de lado na cama, sentindo o coração acelerado, como se tivesse feito algo errado e certo ao mesmo tempo. Nenhum dos dois sabia, ainda, que aquela mensagem enviada por engano tinha aberto uma porta difícil de fechar, e que algumas conexões não pedem permissão. Elas simplesmente acontecem. Os dias seguintes passaram mais rápido do que Lucas gostaria de admitir. As mensagens começaram a chegar sempre no mesmo horário,
como se houvesse um acordo silencioso entre eles. Depois das 10 da noite, quando o mundo diminuía o volume e sobravam apenas pensamentos. No começo eram conversas leves. Música, filmes antigos, pequenas histórias do dia a dia. Nada que revelasse demais, mas o suficiente para criar rotina. Lucas percebeu que começava a sorrir antes mesmo de abrir o aplicativo. Clara, do outro lado, passou a carregar o celular pela casa, algo que não fazia há anos. Eles evitaram perguntas grandes. Onde você mora? Com o que trabalha? Essas ficavam no ar, intocadas, mas falavam de sentimentos com uma facilidade assustadora. Lucas contou sobre o cansaço constante, sobre a sensação de estar vivendo no automático. Clara falou do silêncio da casa, de como aprender a conviver com ele mesmo sem gostar. Havia algo seguro naquela conversa sem rosto, uma intimidade construída sem expectativas visíveis. Com o tempo vieram os áudios, primeiro curtos, depois mais longos. A voz de Clara era calma, um pouco baixa, como se sempre falasse perto demais do ouvido. Lucas ouviu o primeiro áudio 3 vezes antes de responder. A voz dele fez Clara fechar os olhos por alguns segundos. Era estranho como aquilo parecia familiar. Algumas noites terminavam com risadas, outras com silêncios confortáveis. Em certas madrugadas a conversa ficava suspensa, como se ambos soubessem que havia algo ali que ainda não sabiam nomear. Lucas começou a imaginar o rosto dela. Clara começou a imaginar o jeito que ele andava. Mas nenhum dos dois pediu foto. Porque pedir tornaria real demais, e real demais poderia doer. Em uma noite chuvosa, Lucas digitou algo e apagou. Digitou de novo. Você já pensou que isso pode não dar certo? A resposta demorou mais do que o normal. Quando veio, era simples. Já, mas pensei que talvez valesse sentir mesmo assim. Lucas ficou olhando para aquela frase por um longo tempo. Era exatamente o que ele sentia. Os dias se transformaram em semanas. Eles começaram a falar de lembranças antigas, amores que não deram certo, coisas que ficaram mal resolvidas. Cada confissão criava mais proximidade e mais risco. Clara percebeu que pensava nele durante o dia. Lucas passou a sentir falta dela antes mesmo de se despedirem à noite. Era aí que o medo começou a crescer, porque quanto mais fundo aquilo ia, mais impossível se tornava continuar sem saber quem estava do outro lado. E o que começou como uma mensagem enviada por engano estava se transformando em algo que nenhum dos dois saberia como sustentar por muito tempo. Algumas histórias crescem devagar, não porque querem, mas porque sabem que quando caírem, vão cair fundo. Aos poucos, a conversa deixou de ser apenas um hábito noturno. Lucas passou a checar o celular durante o dia, mesmo sabendo que Clara quase nunca respondia antes da noite. Era automático, um gesto pequeno, repetido sem perceber. Clara, por sua vez, começou a organizar o dia em função daquele horário. Jantava mais cedo, tomava banho mais devagar, deixava o quarto em silêncio, como se estivesse se preparando para alguém entrar, mesmo que fosse apenas por palavras. Eles criaram pequenas tradições invisíveis. Lucas sempre mandava a primeira mensagem com algo simples. Clara quase sempre respondia com uma pergunta. Como foi hoje? Melhor agora. E isso passou a significar muito mais do que parecia. Em algumas noites falavam por horas, em outras apenas trocavam poucas frases, mas nenhuma delas era vazia. Cada palavra vinha carregada de intenção. Lucas começou a contar detalhes que nunca dizia a ninguém. O medo de estar ficando para trás, a sensação de que a vida real nunca parecia suficiente. Clara revelou o cansaço de ser forte o tempo todo, a dificuldade de confiar, o medo constante de criar expectativas. Eles não se viam, mas se conheciam, mais do que muita gente que se encontra todos os dias. Uma madrugada, Clara enviou um áudio diferente. A voz estava mais baixa, quase um sussurro. Disse que tinha sonhado com ele.
Lucas ouviu aquilo com o coração acelerado. Como assim? Digitou. Não sei explicar, só senti que você estava perto. Ele não respondeu de imediato, porque pela primeira vez sentiu que aquilo estava ultrapassando um limite invisível. Na noite seguinte, Lucas enviou uma foto, não do rosto, apenas da janela do apartamento com a cidade iluminada ao fundo. Clara respondeu com outra foto, uma xícara de café sobre a mesa, a luz suave do Ajapur criando sombras na parede. Nada explícito, mas era um passo, e os passos começaram a se acumular. Vieram as conversas sobre toque, sobre presença, sobre como seria dividir um silêncio. Nenhum dos dois falava em amor, mas ambos sentiam algo que se parecia demais com ele. Lucas percebeu que ficava irritado quando a resposta demorava. Clara sentiu um vazio estranho nas noites em que a conversa terminava mais cedo. Eles estavam criando dependência, e sabiam disso. Em uma noite especialmente longa, Lucas escreveu: "E se a gente se encontrasse, você iria?" A mensagem ficou sem resposta por quase 10 minutos. Clara olhava para o celular, sentindo o peso da pergunta. Porque aquele encontro não seria apenas um encontro, seria o fim da proteção que a distância dava. Quando ela finalmente respondeu, foi sincera. "Tenho medo de estragar o que a gente tem." Lucas entendeu, mas também percebeu que naquele ponto não havia como continuar fingindo que aquilo não caminhava para algum lugar. O meio da história estava se fechando em torno deles, e o clímax já respirava perto demais. Depois daquela pergunta, nada voltou a ser como antes. Mesmo sem falar diretamente sobre o encontro, a ideia ficou suspensa entre eles, como uma porta entreaberta que nenhum dos dois tinha coragem de fechar. As conversas ganharam outro tom, mais cuidadosas, mais intensas. Lucas passou a perceber pequenos detalhes na escrita de Clara. Quando ela usava reticências, estava insegura. Quando respondia rápido demais, estava tentando esconder algo. Ele aprendeu isso sem que ela nunca explicasse. Clara também começou a reconhecer os silêncios dele. Sabia quando Lucas estava cansado, quando estava tentando parecer bem, quando estava evitando um assunto. Era assustador. Eles se conheciam por fragmentos e, mesmo assim, pareciam inteiros um para o outro. Certa noite, Clara contou algo que nunca tinha digitado para ninguém. Falou de um amor antigo, de promessas que não se cumpriram, de como aprendera a se proteger fechando portas antes que alguém pudesse machucá-la. Lucas leu tudo em silêncio. Depois respondeu apenas: "Obrigado por confiar isso em mim." Ela chorou ao ler aquela frase, porque não era comum alguém ouvir sem tentar consertar. Em outra noite, foi a vez de Lucas. Falou do medo de ficar sozinho mesmo rodeado de gente, de como sentia que precisava ser forte o tempo todo, mesmo quando não tinha forças. Clara respondeu com um áudio curto, mas firme. Disse que ele não precisava carregar tudo sozinho, que não com ela. A partir dali, os áudios se tornaram mais frequentes. Havia pausas, respirações, às vezes um sorriso escapava no meio da fala. Era íntimo demais para algo que não existia no mundo real, e exatamente por isso começou a doer. Lucas tentou se afastar por um dia inteiro. Não mandou mensagem, não respondeu, disse a si mesmo que precisava de controle. Clara percebeu na primeira hora. Passou o dia inquieta, tentando se convencer de que estava tudo bem, que aquilo não era nada sério, que não deveria depender de alguém que nunca tinha visto. À noite, ele escreveu: "Desculpa, eu só fiquei com medo." Ela respondeu quase imediatamente: "Eu também." Eles não falaram mais nada naquela noite, mas a conexão estava mais forte do que antes. O meio da história se esticava, pesado, carregado de escolhas não feitas. Cada dia que passava tornava o inevitável mais próximo, porque o que eles sentiam já não cabia mais só em mensagens, e quando algo cresce no escuro, ou encontra a luz, ou se quebra. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Calmos demais. Lucas e Clara continuaram conversando, mas algo tinha mudado. Não era distância, era consciência.
Ambos sabiam que estavam pisando em algo delicado, e isso tornava cada palavra mais pesada. Eles começaram a falar menos e sentir mais. Às vezes ficavam minutos inteiros sem responder, não por falta do que dizer, mas por medo de dizer demais. Cada mensagem parecia carregar uma escolha escondida. Lucas começou a lembrar dela em momentos aleatórios, no barulho da rua, no cheiro do café, em músicas que nunca tinham feito parte da vida dele antes. Clara passou a acordar com o pensamento nele. Não sabia explicar, só sentia, e isso a incomodava tanto quanto confortava. Numa dessas noites, Clara enviou uma mensagem curta. Você já sentiu como se conhecesse alguém de outra vida? Lucas demorou a responder, porque sentia exatamente isso. Escreveu: Sinto como se eu tivesse te encontrado atrasado. Ela leu aquela frase várias vezes. Não respondeu na hora. Quando respondeu, foi com um áudio curto. A voz tremia levemente. Disse que às vezes pensava que talvez aquilo fosse só uma ilusão criada pela solidão, mas que mesmo assim era a coisa mais real que ela tinha sentido em muito tempo. Lucas encostou a cabeça na parede do quarto quando ouvia. Ali, sozinho, percebeu o quanto estava envolvido. Eles começaram a compartilhar detalhes mais íntimos, pequenos medos, pensamentos que surgiam antes de dormir, coisas que normalmente ninguém escuta. Não havia promessas, mas havia presença. E presença cria laços. Uma madrugada, Lucas escreveu algo que não tinha planejado. Se você estivesse aqui agora, eu ficaria em silêncio do seu lado. Clara sentiu o peito apertar. Respondeu: Eu também. Foi nesse ponto que o meio da história ficou perigoso, porque não era mais curiosidade, não era carência, era vontade de existir junto, mesmo sem saber como, mesmo sem saber se poderiam. O relógio avançava todas as noites, e nenhum dos dois queria ser o primeiro a se despedir. O silêncio final sempre doía um pouco. Eles estavam se aproximando de algo grande, algo que exigiria coragem. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava fingir que aquilo podia continuar daquele jeito para sempre. Algumas conexões não pedem pressa, elas pedem decisão. E a deles estava cada vez mais próxima. As semanas passaram sem que nenhum dos dois percebesse exatamente quando tudo tinha mudado. O que antes era conversa virou rotina. O que era rotina virou necessidade. Lucas já não estranhava mais o fato de contar os minutos até a noite chegar. O dia parecia apenas um intervalo entre um momento e outro em que podia ser ele mesmo. Clara começou a se perceber sorrindo sozinha, em lugares improváveis, no ônibus, no mercado, no meio de uma reunião entediante. Sempre que o celular vibrava, o coração reagia antes da razão. Eles começaram a dividir silêncios. Havia noites em que ficavam conectados sem dizer nada por vários minutos. Nenhuma cobrança, nenhuma explicação. Apenas a sensação estranha e confortável de que o outro estava ali. Lucas, certa vez, escreveu: Engraçado como eu me sinto menos sozinho sem você dizer nada. Clara respondeu: Eu também. E aquilo bastou. Mas, junto com a proximidade, veio o medo. Clara começou a se perguntar quem Lucas realmente era fora daquela tela. Se ele seria o mesmo ao vivo, se o jeito calmo, atento, existiria longe das palavras pensadas. Lucas também teve dúvidas. Pensava em como Clara reagiria aos defeitos que ele escondia, aos dias ruins, à versão dele que não sabia se explicar tão bem. Mesmo assim, nenhum dos dois recuou. Eles passaram a falar sobre o futuro, sem perceber. Não de planos concretos, mas de possibilidades vagas, viagens que gostariam de fazer, lugares que davam paz, coisas simples como dividir um café numa manhã lenta. Era quase cruel, porque tudo isso parecia possível e distante ao mesmo tempo. Uma noite, Clara fez uma pergunta que ficou ecoando. Você acha que algumas pessoas se encontram no momento errado? Lucas respondeu com sinceridade. Acho que algumas se encontram quando mais precisam. Ela ficou em silêncio por um bom tempo depois disso. Naquela madrugada, Clara chorou sozinha. Não por tristeza exatamente,
mas pela consciência de que estava se permitindo sentir algo que não tinha controle. Lucas também sentiu o peso. Percebeu que estava emocionalmente exposto, vulnerável como não se lembrava de estar antes. Eles estavam presos num meio que se alongava demais. Nem início, nem fim. Um espaço perigoso onde sentimentos crescem sem direção. E quanto mais cresciam, mais impossível ficava ignorar a pergunta que nenhum dos dois queria fazer em voz alta. O que acontece quando isso sair da tela? A resposta ainda não tinha sido dita, mas já estava se formando. Com o tempo, eles passaram a criar pequenos rituais sem combinar. Lucas sempre mandava a primeira mensagem à noite. Clara quase sempre respondia com alguma observação simples do dia, como se aquilo fosse a senha para começarem a existir juntos naquele espaço invisível. Não era sobre o que acontecia, era sobre compartilhar. Clara contou como gostava de caminhar sem rumo quando precisava pensar. Disse que a ajudava a organizar o caos dentro da cabeça. Lucas imaginava ela andando por ruas que não conhecia, tentando adivinhar o ritmo dos passos. Lucas contou que costumava ficar acordado até tarde, mesmo cansado, só para não enfrentar o silêncio. Clara passou a ser o motivo pelo qual ele não se importava mais com a madrugada. Eles começaram a se preocupar um com o outro em detalhes pequenos demais para serem ignorados. Você já comeu hoje? Dormiu bem? Tá tudo bem mesmo ou você só tá dizendo isso? Nenhuma dessas perguntas era invasiva. Todas eram cuidadosas. Mas cuidado demais também cria dependência. Clara percebeu isso numa tarde qualquer, quando algo deu errado no trabalho e o primeiro impulso foi pegar o celular e contar para ele. Parou no meio do gesto, assustada com a própria reação. Lucas sentiu algo parecido quando teve uma conquista pessoal e antes de comemorar com qualquer outra pessoa, pensou nela. Aquilo já era grande demais. Mesmo assim, eles continuaram. Às vezes falavam de coisas leves, memes, situações bobas, pequenas risadas que aliviam o peso. Em outras noites mergulhavam fundo demais, falando de inseguranças antigas, de feridas que ainda doíam. Clara confessou que tinha medo de se apegar e ser esquecida. Lucas disse que tinha medo de prometer algo e não conseguir cumprir. Nenhum dos dois mentiu. O tempo parecia esticar junto com o meio da história, como se a vida estivesse dando espaço para que aquilo se desenrolasse, antes de cobrar um preço. Uma madrugada, Clara escreveu: "Se isso acabar algum dia, eu vou sentir falta até do jeito que você demora para responder." Lucas demorou mais do que o normal. Quando respondeu, foi simples: "Eu também." Eles não disseram mais nada naquela noite, mas o silêncio não foi vazio. Foi pesado, cheio de tudo que ainda não tinha sido dito. O que eles tinham já não cabia mais na palavra conversa. Era presença. Mesmo à distância, Lucas começou a reconhecer os silêncios de Clara. Sabia quando ela estava cansada, quando estava pensando demais, quando algo tinha acontecido e ela ainda não queria contar. Clara também aprendeu os horários dele. Percebia quando Lucas respondia mais curto, quando usava menos emojis, quando estava tentando parecer bem sem estar. Nenhum dos dois cobrava explicações, e isso tornava tudo ainda mais íntimo. Houve dias em que passaram horas falando de nada importante. Histórias da infância, lembranças que pareciam pequenas demais para serem divididas com qualquer pessoa, mas ali ganhavam peso. Lucas contou de uma vez em que prometeu nunca mais se apegar a ninguém. Clara ouviu sem interromper. Depois respondeu apenas: "Entendo." Não tentou convencer, não tentou corrigir. Aquilo mexeu com ele mais do que qualquer discurso. Clara, por sua vez, falou de como tinha aprendido a se virar sozinha, de como confiar sempre pareceu um risco desnecessário. Lucas sentiu vontade de protegê-la de algo que ele nem sabia exatamente o que era, e isso o assustou. Eles começaram a sentir ciúme, sem admitir. Lucas ficava estranho quando Clara mencionava outras pessoas. Clara mudava de assunto quando Lucas falava de alguém do passado. Nada explícito, nada dito em voz alta, só aquele aperto silencioso.
O meio da história começou a se tornar um lugar perigoso porque era confortável demais. Não havia brigas, não havia conflitos reais, só uma conexão crescendo sem regras claras. Em uma noite mais quieta, Clara escreveu: Você já pensou no dia em que a gente não vai mais conversar? Lucas demorou a responder. Quando respondeu, foi honesto. Evito pensar. Ela digitou algo, apagou, digitou de novo. Eu também. Depois disso, ficaram um tempo em silêncio. Nenhum dos dois queria ser o primeiro a transformar aquilo em algo que exigisse decisão, mas o corpo não obedece a acordos silenciosos. Lucas começou a sentir falta dela durante o dia. Clara começou a dormir pior quando ele demorava a aparecer. O apego já não era opcional, e quanto mais esse meio se alongava, mais claro ficava. Eles estavam construindo algo sem saber se poderiam sustentar, e toda construção assim ou vira algo real ou desmorona de uma vez. O clímax não estava no encontro, nem na declaração. Estava no momento em que um deles teria coragem de dizer: Isso já é mais do que eu consigo fingir que não é. E esse momento se aproximava. O tempo deixou de ser algo que eles mediam. Os dias passaram a ser marcados por pequenas esperas. Lucas sabia exatamente quando o celular vibrava diferente. Clara reconhecia o som da notificação mesmo no meio de uma conversa com outra pessoa. Era automático. Eles não falavam mais só à noite. Mensagens rápidas surgiam ao longo do dia, como pequenos fios mantendo tudo conectado. Passando só para dizer oi. Vi algo que lembrei de você. Depois te conto. Promessas pequenas, mas constantes. Clara começou a guardar coisas para contar a ele, não por serem importantes, mas porque eram dela. Lucas percebeu que certas músicas passaram a fazer sentido só porque imaginava ela ouvindo junto. Nada disso foi combinado, foi acontecendo. Às vezes, o assunto morria e o silêncio se estendia. Nenhum dos dois tinha pressa de preencher. A ausência também fazia parte do vínculo. Mas havia momentos em que o silêncio doía. Uma noite, Lucas demorou mais do que o normal para responder. Clara tentou se distrair, tentou não olhar o celular. Falhou. Quando a mensagem finalmente chegou, ela sentiu alívio e raiva de sentir alívio. Aquilo já tinha poder demais. Lucas, do outro lado, percebeu quando Clara começou a responder com menos palavras. Não era frieza, era contenção. Ele entendeu sem que ela explicasse. Os dois começaram, aos poucos, a se proteger, um do outro. Lucas evitava dizer o quanto pensava nela. Clara passou a suavizar a forma como demonstrava carinho. Era como se tentassem reduzir algo que já tinha crescido além do controle. Mas o meio não permite mentiras duradouras. Em uma conversa aparentemente banal, Clara soltou: Às vezes eu tenho medo de estar vivendo algo que não vai sair do lugar. Lucas sentiu o peso da frase. Sabia exatamente do que ela estava falando. Ele respondeu com cuidado: E se sair do lugar for justamente o que assusta? Ela não respondeu na hora. Quando respondeu, foi apenas talvez. Depois disso, nada foi igual. Não piorou, mas ficou mais consciente. Cada mensagem passou a carregar uma pergunta escondida. Cada ausência parecia um teste. Cada carinho vinha acompanhado de receio. Eles não estavam mais apenas vivendo o meio, estavam tentando entender até onde aquele meio podia ir, sem exigir uma escolha. Mas escolhas adiadas não desaparecem, elas se acumulam. E naquele ponto da história já era impossível fingir que aquilo era só mais uma fase. Era um território sem mapa. E alguém, em algum momento, teria que dar o primeiro passo ou aceitar a queda. O meio virou um lugar onde tudo parecia igual, mas nunca era. Lucas começou a notar como o dia dele ficava estranho quando Clara não aparecia. Nada gritante, só um vazio leve, constante, como uma música que parou no meio. Clara, por sua vez,
Começou a acordar pensando se ele já tinha mandado mensagem. Às vezes sim, às vezes não, e quando não, ela fingia para si mesma que não importava. Importava. Eles passaram a dividir inseguranças que nunca tinham nomeado em voz alta, não em grandes confissões, mas em frases soltas. Tem dias que eu me sinto meio deslocado. Eu também. Sem explicações longas, sem análise, apenas reconhecimento. Em algum ponto começaram a falar de futuro, mas sempre de forma abstrata, lugares que gostariam de conhecer, coisas que queriam aprender, vidas que não envolviam diretamente o outro, mas sempre deixavam espaço. Lucas dizia um dia. Clara respondia, quem sabe. Nenhum dos dois queria ser o primeiro a encaixar o outro ali. O ciúme deixou de ser pontual e virou um ruído de fundo. Quando alguém aparecia demais nas histórias de Clara, Lucas ficava mais seco. Quando Lucas mencionava pessoas novas, Clara mudava o tom. Nunca brigaram por isso, mas o silêncio que vinha depois era mais pesado do que qualquer discussão. Houve uma noite em que Clara quase disse. Digitou, apagou, digitou de novo. Eu gosto de você. Apagou. Em vez disso, mandou. Você faz parte dos meus dias agora. Lucas leu várias vezes. Entendeu o que não foi dito. Respondeu. Você também. Foi suficiente. E foi pouco. O vínculo cresceu num lugar estranho, sem toque, sem presença física, mas profundamente real. Eles sabiam coisas um do outro que ninguém mais sabia, e isso criava um tipo de dependência silenciosa perigosa. Lucas começou a se perguntar quando aquilo tinha deixado de ser leve. Clara começou a se perguntar quando aquilo tinha começado a doer. Mas ninguém queria sair, porque sair significava perder, e ficar significava arriscar tudo. O meio se alongava justamente porque nenhum dos dois tinha coragem de romper o equilíbrio frágil. Era como andar numa ponte estreita. Parar era perigoso, correr também. E quanto mais o tempo passava, mais evidente ficava que aquela história não poderia continuar daquele jeito para sempre. Ou viraria algo real, ou machucaria de vez. E o pior de tudo era saber que ambos sentiam a mesma coisa, e ainda assim esperavam que fosse o outro a dizer primeiro. O meio deixou de ser confortável, não porque algo ruim tivesse acontecido, mas porque nada estava sendo resolvido. Lucas começou a perceber que a vida fora daquela conversa parecia meio desfocada. Saía, falava com pessoas, ria, mas tudo parecia raso. Era como se a parte mais viva dele estivesse sempre esperando uma notificação. Clara sentia algo parecido. Estava presente nos lugares, mas ausente por dentro. Às vezes se pegava pensando em Lucas no meio de uma conversa qualquer e sentia culpa por isso. Não sabia explicar por quê. Eles começaram a discutir coisas pequenas. Nada direto, nada claro. Você some às vezes. Eu só fico na minha. Eu sei. Mas o eu sei nunca resolvia. As mensagens ficaram mais longas, mais carregadas e ao mesmo tempo mais cuidadosas. Cada palavra parecia ser pesada antes de ser enviada. Clara passou a sentir medo de falar demais. Lucas, medo de falar de menos. Teve um dia em que Clara não respondeu. Não por joguinho, não por raiva, só precisava respirar. Lucas tentou fingir que não percebeu, mas percebeu. Olhou o celular mais vezes do que admitiria. Quando ela finalmente apareceu, horas depois, ele respondeu normal demais. Ela sentiu. E isso doeu mais do que uma cobrança. O vínculo deles começou a carregar um cansaço estranho, não de desinteresse, mas de intensidade. Amar daquele jeito, sem nome, sem chão, era pesado. Em uma madrugada, Clara escreveu algo que nunca enviou. Eu preciso saber se isso é só agora ou se é para ser. Lucas, naquela mesma noite, escreveu algo parecido e também não enviou. 2 textos apagados, 2 medos iguais. Eles começaram a falar menos, mas pensar mais. A ausência virou teste, o retorno, alívio.
Era um ciclo silencioso. Mesmo assim, quando conversavam, tudo encaixava de novo. As risadas vinham fáceis, a intimidade permanecia intacta. Era impossível negar o que existia. E era impossível sustentar aquilo por muito mais tempo. Porque o meio, quando se estende demais, vira um lugar perigoso. Nem começo, nem fim. Só espera. E a espera, quando envolve sentimentos, cobra um preço alto. Lucas começou a se perguntar se estava pronto para perder Clara se desse o passo errado. Clara começou a se perguntar se estava se perdendo ao não dar passo nenhum. Ambos sabiam. O clímax não viria como escolha planejada, viria como consequência. E quando viesse, não daria para voltar atrás. Os dias continuaram passando, mas agora cada noite parecia uma extensão do dia anterior. Lucas e Clara não conversavam apenas para falar, conversavam para se sustentar, para se sentir vivos, para preencher espaços que nem sabiam que existiam até começarem a se aproximar. Lucas começou a notar que pequenas coisas mexiam com ele de forma estranha. O som do celular, o horário da notificação, até a forma como ela digitava. Um emoji errado podia mudar o tom da noite inteira. Um silêncio prolongado podia fazê-lo reviver todas as inseguranças que tinha tentado enterrar anos antes. Clara também sentia isso. Cada mensagem de Lucas era uma fagulha que iluminava partes que ela escondia. Cada pausa dele era como se o tempo parasse e ela ficasse presa no próprio coração, tentando decifrar sinais invisíveis. Eles começaram a falar de coisas que ninguém mais sabia. Pequenos detalhes do passado, medos que pareciam bobos, mas que pesavam toneladas. Segredos que só poderiam ser compartilhados nesse espaço seguro, digital e simultaneamente invisível, mas mais real do que qualquer outro contato que tivessem. Houve noites em que não enviavam mensagens por horas, só para sentir a ansiedade aumentar. Cada hora que passava sem resposta era como se o mundo ficasse em suspenso. Um simples "oi", no momento certo, poderia aquecer a noite inteira, ou deixá-la fria se chegasse atrasado demais. Eles começaram a rir juntos de coisas pequenas, mas o riso nunca apagava o peso subjacente. Às vezes, uma mensagem de Lucas curta e simples fazia Clara se perder em pensamentos por horas. Às vezes, o silêncio de Clara fazia Lucas sentir que algo dentro dele estava mudando para sempre, mesmo que nada tivesse acontecido fisicamente. Em algumas conversas, eles chegavam a um ponto de quase se entregar. Lucas digitava frases longas, cheias de sentimento, apagava e começava de novo, por medo de assustar. Clara fazia o mesmo. Não era falta de coragem, era medo do que já não podia ser desfeito. Cada palavra carregava peso, cada pausa carregava tensão. Eles começaram a perceber que estavam construindo algo que não tinha nome, algo que não cabia em definições simples. Era mais do que amizade, mais do que paixão, mais do que qualquer coisa que eles tivessem sentido antes. Era dependência emocional, pura, silenciosa e invisível, mas profundamente real. E quanto mais se aproximavam, mais impossível ficava negar que estavam caminhando para algo decisivo, algo que exigiria coragem, ou, se não tivessem, traria dor. Cada noite alongava o meio da história, mas também aproximava o inevitável. A cada risada, cada silêncio, cada palavra não dita, eles se aproximavam de um ponto em que tudo mudaria, um ponto em que o clímax deixaria de ser apenas uma ideia e se tornaria algo palpável e impossível de ignorar. O meio estava saturado de emoção, de tensão, de pequenos atos de coragem e medo, e já não havia volta, porque quando algo cresce assim, de dentro para fora, a hora de escolher sempre chega, cedo ou tarde. O tempo virou algo relativo. Lucas e Clara já não mediam mais horas, mediam cada mensagem, cada silêncio, cada reação. A vida fora das telas parecia uma pausa, o intervalo necessário entre encontros que nunca aconteceram, mas que aconteciam de forma invisível, intensa, dentro de cada pensamento. Lucas passou a notar detalhes que antes ignorava. O modo como o som do teclado mudava quando ela digitava rápido, a pontuação que ela usava,
o instante em que demorava a responder. Tudo parecia carregar significados secretos, sinais que apenas ele poderia decifrar. Cada emoji errado podia gerar dúvidas. Cada palavra escolhida cuidadosamente carregava 1000 interpretações. Clara, do outro lado, vivia algo parecido. Cada vibração do celular fazia seu coração disparar. Cada notificação inesperada a deixava ansiosa. A presença dele se transformou em uma necessidade silenciosa, invisível, mas mais real do que qualquer contato físico que ela tivesse tido nos últimos anos. Eles começaram a se abrir de maneiras que nenhum amigo ou familiar jamais poderia entender. Medos que pareciam ridículos, inseguranças que escondiam há anos, lembranças dolorosas, detalhes do passado que só existiam em suas memórias mais íntimas, tudo compartilhado entre eles. Cada confissão era como se dessem um pouco de si mesmos, sem receber nada tangível de volta, apenas o conforto de existir no mesmo espaço emocional. As conversas passaram a ter um ritmo próprio, quase hipnótico. Havia noites em que não diziam nada por longos minutos, só permaneciam online, sentindo a presença silenciosa do outro. E mesmo assim, cada pausa falava mais do que qualquer palavra. Um simples "oi" poderia transformar toda uma noite em luz, e a ausência de resposta podia pesar como uma nuvem negra sobre o peito. Lucas começou a perceber que pensava em Clara mesmo quando não queria. Nas pequenas coisas, o café da manhã, uma música no rádio, o som da chuva batendo na janela. Ela surgiu nos detalhes da sua vida sem permissão, ocupando cada espaço que antes parecia vazio. Clara sentia algo semelhante. O coração acelerava em dias aparentemente comuns, no meio de tarefas banais, só porque havia a possibilidade de receber uma mensagem dele. Ela sabia que aquilo não era apenas amizade, era algo mais profundo, que nem ela tinha coragem de nomear. E a tensão começou a aumentar. Pequenos sinais de ciúmes, ansiedade e medo se misturavam à afeição silenciosa. Lucas ficava inquieto quando Clara demorava a responder, mesmo que sabia que não devia se importar. Clara sentia uma pontada de dor quando ele mencionava outras pessoas, mesmo que fosse algo inocente. Eles se aproximavam sem se tocar. Cada palavra digitada carregava peso, cada silêncio prolongado criava um link invisível que os prendia ainda mais. Havia momentos em que Lucas escrevia mensagens longas, carregadas de sentimentos que não sabia se podia expressar, e apagava, temendo assustá-la. Clara fazia o mesmo, não por falta de coragem, mas por medo do que já não podia ser desfeito. Cada palavra carregava peso, cada silêncio carregava tensão. O meio da história estava saturado de emoção, de expectativa e de vulnerabilidade. Um espaço onde qualquer movimento em falso poderia mudar tudo, mas onde cada pequena interação os aproximava mais. A rotina de mensagens, silêncios, risadas e confissões criava uma teia emocional impossível de romper. E quanto mais se alongava esse meio, mais evidente ficava que eles estavam se aproximando de algo inevitável. Um ponto em que não poderiam mais adiar decisões, em que o clímax se tornaria real e inevitável, e nada jamais seria como antes. O meio se tornou um território de tensão contínua, de pequenas explosões emocionais, de saudades antecipadas e desejos contidos. Cada palavra trocada, cada hesitação, cada silêncio estava carregado de significado. A sensação de que algo enorme estava por acontecer estava no ar, invisível, mas impossível de ignorar. O meio da história virou um universo próprio. Lucas e Clara não apenas se falavam, eles viviam um no outro sem jamais se tocar. Cada mensagem era carregada de intenções silenciosas. Cada pausa transformava o vazio em tensão. Não havia pressa, mas cada minuto parecia pesar como anos, acumulando sentimentos que não podiam ser ignorados. Lucas percebeu que sua vida inteira começava a girar em torno dela. A rotina que antes era automática, acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir, agora estava dividida entre momentos de lembrança e momentos de espera. Espera por uma mensagem, por um áudio, por uma simples confirmação de que ela existia do outro lado, viva, real, respirando, pensando nele. Clara sentia o mesmo.
Pequenos detalhes do cotidiano se enchiam dele. Uma rua que ela atravessava, o vento no rosto, o café da manhã, tudo evocava a presença de Lucas de forma sutil, mas intensa. Ela sabia que estava criando dependência, mas não conseguia recuar. Era impossível. A cada mensagem, a cada silêncio prolongado, a conexão se tornava mais profunda e perigosa. Eles começaram a criar rituais invisíveis. Lucas sempre mandava a primeira mensagem. Clara sempre respondia com cuidado, evitando exageros ou demonstrações de afeto que pudessem assustar. Pequenas piadas, emojis escolhidos a dedo, palavras carregadas de duplo sentido, tudo fazia parte de uma coreografia silenciosa que os mantinha próximos, mas ao mesmo tempo em constante tensão. O medo se tornou parte da rotina. Lucas temia perder Clara se revelasse demais. Clara temia se perder se cedesse ao que sentia. Eles não precisavam dizer isso, o outro sentia, e isso aumentava o peso de cada palavra, de cada silêncio, de cada gesto virtual. Houve dias em que as mensagens paravam por horas, e a ansiedade crescia como uma sombra silenciosa. Cada toque no celular parecia uma promessa ou uma ameaça. Quando finalmente recebiam uma resposta, o alívio vinha acompanhado de culpa por depender tanto do outro. Eles começaram a imaginar como seria o outro fisicamente. Não em fotos, não em vídeos, mas em detalhes mentais. Lucas imaginava Clara sentada no sofá, luz suave iluminando o rosto, os olhos atentos à tela, o cabelo caindo sobre os ombros. Clara imaginava Lucas encostado na parede do quarto, cabeça apoiada, olhando o celular, respirando profundamente antes de digitar. Cada confissão não dita, cada frase apagada, cada silêncio prolongado aumentava a tensão. Eles conversavam sobre o passado, sobre medos, sobre sonhos, sobre desejos que nem ousavam falar. Tudo era carregado de significado, como se cada palavra tivesse peso de vida ou morte emocional. O meio agora não era mais apenas meio, era um território de intensidade máxima, de emoções à flor da pele, de dependência silenciosa, de amor não declarado, de medo e desejo misturados. Cada dia que passava tornava impossível fingir que aquilo era apenas conversa. Cada risada, cada pausa, cada gesto digital os aproximava do ponto inevitável. Eles sabiam, sem dizer, que algo enorme estava prestes a acontecer. Algo que não caberia mais em mensagens, algo que exigiria coragem, algo que mudaria tudo. E quanto mais o meio se alongava, mais clara ficava a certeza. O clímax estava chegando e não havia como escapar dele. Nem para Lucas, nem para Clara. E nem para ninguém. O meio da história virou um universo próprio. Um mundo paralelo onde Lucas e Clara viviam juntos sem se tocarem. Cada palavra digitada carregava camadas de significado que só eles podiam entender. Cada pausa era uma sentença silenciosa, cada silêncio um grito de desejo contido, de medo, de ansiedade. Lucas começou a perceber que o mundo ao redor parecia secundário. Nas ruas, no trabalho, nas tarefas do dia a dia, sua mente voltava inevitavelmente para Clara. Não importava o que estivesse fazendo, ela aparecia nas pequenas coisas. O jeito que falava, uma palavra, um emoji, uma pausa na mensagem. Tudo tinha peso, tudo fazia falta. Clara sentia exatamente o mesmo. Até os momentos mais banais se enchiam dele. Um cheiro no ar, um raio de sol atravessando a janela, uma música qualquer, tudo evocava a presença de Lucas de forma sutil, mas intensa. Ela sabia que estava criando dependência, mas não conseguia recuar. Era impossível. A cada mensagem, a cada silêncio prolongado, a conexão se tornava mais profunda e perigosa. Eles começaram a criar rituais invisíveis. Lucas sempre mandava a primeira mensagem. Clara sempre respondia com cuidado, evitando exageros ou demonstrações de afeto que pudessem assustar. Pequenas piadas, emojis escolhidos a dedo, palavras carregadas de duplo sentido, tudo fazia parte de uma coreografia silenciosa que os mantinha próximos, mas ao mesmo tempo em constante tensão. O medo se tornou parte da rotina. Lucas temia perder Clara se revelasse demais. Clara temia se perder se cedesse ao que sentia.
Eles não precisavam dizer isso, o outro sentia, e isso aumentava o peso de cada palavra, de cada silêncio, de cada gesto virtual. Houve dias em que as mensagens paravam por horas e a ansiedade crescia como uma sombra silenciosa. Cada toque no celular parecia uma promessa ou uma ameaça. Quando finalmente recebiam uma resposta, o alívio vinha acompanhado de culpa por depender tanto do outro. Eles começaram a imaginar como seria o outro fisicamente. Não em fotos, não em vídeos, mas em detalhes mentais. Lucas imaginava Clara sentada no sofá, luz suave iluminando o rosto, os olhos atentos à tela, o cabelo caindo sobre os ombros. Clara imaginava Lucas encostado na parede do quarto, cabeça apoiada, olhando o celular, respirando profundamente antes de digitar. Cada confissão não dita, cada frase apagada, cada silêncio prolongado aumentava a tensão. Eles conversavam sobre o passado, sobre medos, sobre sonhos, sobre desejos que nem ousavam falar. Tudo era carregado de significado, como se cada palavra tivesse peso de vida ou morte emocional. O meio agora não era mais apenas meio, era um território de intensidade máxima, de emoções à flor da pele, de dependência silenciosa, de amor não declarado, de medo e desejo misturados. Cada dia que passava tornava impossível fingir que aquilo era apenas conversa. Cada risada, cada pausa, cada gesto digital os aproximava do ponto inevitável. Eles sabiam, sem dizer, que algo enorme estava prestes a acontecer. Algo que não caberia mais em mensagens, algo que exigiria coragem, algo que mudaria tudo. E quanto mais o meio se alongava, mais clara ficava a certeza. O clímax estava chegando e não havia como escapar dele. Nem para Lucas, nem para Clara. E nem para ninguém. O meio da história virou um universo próprio. Um mundo paralelo onde Lucas e Clara viviam juntos sem se tocarem. Cada palavra digitada carregava camadas de significado que só eles podiam entender. Cada pausa era uma sentença silenciosa, cada silêncio um grito de desejo contido, de medo, de ansiedade. Lucas começou a perceber que o mundo ao redor parecia secundário. Nas ruas, no trabalho, nas tarefas do dia a dia, sua mente voltava inevitavelmente para Clara. Não importava o que estivesse fazendo, ela aparecia nas pequenas coisas. O jeito que falava, uma palavra, um emoji, uma pausa na mensagem. Tudo tinha peso, tudo fazia falta. Clara sentia exatamente o mesmo. Até os momentos mais banais se enchiam dele. Um cheiro no ar, um raio de sol atravessando a janela, uma música qualquer, tudo evocava a presença de Lucas de forma sutil, mas intensa. Ela sabia que estava criando dependência, mas não conseguia recuar. Era impossível. A cada mensagem, a cada silêncio prolongado, a conexão se tornava mais profunda e perigosa. Eles começaram a criar rituais invisíveis. Lucas sempre mandava a primeira mensagem. Clara sempre respondia com cuidado, evitando exageros ou demonstrações de afeto que pudessem assustar. Pequenas piadas, emojis escolhidos a dedo, palavras carregadas de duplo sentido, tudo fazia parte de uma coreografia silenciosa que os mantinha próximos, mas ao mesmo tempo em constante tensão. O medo se tornou parte da rotina. Lucas temia perder Clara se revelasse demais. Clara temia se perder se cedesse ao que sentia. Eles não precisavam dizer isso, o outro sentia. E isso aumentava o peso de cada palavra, de cada silêncio, de cada gesto virtual. Houve dias em que as mensagens paravam por horas e a ansiedade crescia como uma sombra silenciosa. Cada toque no celular parecia uma promessa ou uma ameaça. Quando finalmente recebiam uma resposta, o alívio vinha acompanhado de culpa por depender tanto do outro. Eles começaram a imaginar como seria o outro fisicamente. Não em fotos, não em vídeos, mas em detalhes mentais. Lucas imaginava Clara sentada no sofá, luz suave iluminando o rosto, os olhos atentos à tela, o cabelo caindo sobre os ombros. Clara imaginava Lucas encostado na parede do quarto, cabeça apoiada, olhando o celular, respirando profundamente antes de digitar. Cada confissão não dita, cada frase apagada, cada silêncio prolongado aumentava a tensão.
Eles conversavam. Depois de semanas de silêncios, mensagens contidas, risadas tímidas e medos silenciosos, tudo finalmente se aproximou do ponto inevitável. Lucas e Clara perceberam que não havia mais como fugir do que sentiam. O tempo que passava sem decisão não diminuía a intensidade, só aumentava. Cada olhar virtual, cada palavra digitada, cada pausa tinha criado um peso impossível de ignorar. Numa noite mais quieta, Clara escreveu algo que hesitou a enviar várias vezes. Eu não aguento mais fingir que isso é só conversa. Eu quero você aqui. Lucas leu a frase repetidas vezes. Cada palavra parecia tocar direto no peito. Ele não respondeu de imediato. Respirou fundo, fechou os olhos e então escreveu. Eu também não consigo mais esperar. Vem. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, mas diferente de todos os outros. Era um silêncio carregado de expectativa real, de presença iminente, de verdade. Quando Clara respondeu com um simples ok, não era só uma resposta, era entrega. Quando finalmente se encontraram pessoalmente, o mundo pareceu desaparecer ao redor. O toque que antes só existia na imaginação, agora era real. As mãos se encontraram, os olhares se cruzaram e tudo o que haviam sentido virtualmente explodiu em forma de emoção física, calor e lágrimas silenciosas. Eles ficaram horas apenas juntos, sem precisar dizer mais nada. Cada gesto, cada abraço, cada sorriso carregava o peso de tudo que viveram antes. Lucas segurou o rosto de Clara com delicadeza e ela se permitiu se apoiar completamente nele, sentindo que finalmente estavam no lugar certo. Houve risos, lágrimas, sorrisos tímidos e abraços longos. Palavras não eram suficientes para tudo o que precisavam expressar. O que antes era medo, agora se transformou em coragem. O que antes era dúvida, agora era certeza. Cada silêncio carregava afeto, cada olhar paixão. Os dias seguintes foram diferentes. Nada voltaria a ser igual. Eles aprenderam que esperar era parte da história, mas que o verdadeiro valor estava em decidir, em se entregar, em aceitar a intensidade do que sentiam. A rotina, antes apenas de mensagens e silêncios, agora incluía presença, toque, risadas e planos concretos. E mesmo sabendo que desafios ainda viriam, que o mundo ainda poderia tentar interferir, Lucas e Clara descobriram que haviam encontrado algo raro, conexão profunda, verdadeira, impossível de ignorar, impossível de substituir. O meio tão longo e intenso finalmente encontrou seu clímax e desfecho. Tudo que parecia não ter fim, toda a tensão acumulada, toda a ansiedade transformou-se em amor, entrega e presença real. Eles aprenderam que algumas histórias valem a espera e que quando se encontra alguém assim, não há mais tempo para hesitar. E assim, depois de dias, semanas e silêncios intermináveis, o que era virtual tornou-se realidade. O que era medo tornou-se coragem. O que era expectativa tornou-se felicidade. O que era distância tornou-se proximidade. E no final, Lucas e Clara permaneceram juntos, não apenas por palavras, mas por tudo que sentiram, construíram e finalmente viveram. Uma história longa, intensa, emocional e inesquecível. Depois de toda a espera, medo e desejo contido, Lucas e Clara finalmente se encontraram. Não havia mais telas entre eles, nem silêncios virtuais, nem palavras apagadas. Apenas o mundo real, pulsando ao redor, e a presença do outro preenchendo cada espaço vazio que existia dentro de seus corações. O primeiro abraço foi silencioso, longo, intenso. Nada precisava ser dito. Cada toque, cada respiração compartilhada dizia tudo que mensagens e emojis jamais conseguiram transmitir. Lágrimas silenciosas escorreram de ambos, lágrimas de alívio, de alegria,
de reconhecimento de que todo o tempo, toda a espera, todo o medo tinha valido a pena. Eles passaram horas apenas se olhando, rindo timidamente, segurando as mãos, sentindo o calor do outro. Cada gesto era carregado de significado. O sorriso, o toque do cabelo, o abraço firme, o carinho sutil. Tudo que existia no espaço virtual agora se transformava em realidade, sólida e inegável. As noites seguintes foram cheias de conversas sinceras, planos, sonhos compartilhados. Não havia mais espaço para medo ou hesitação. Cada palavra era dita com coragem. Cada silêncio agora era confortável, repleto de cumplicidade. Eles aprenderam que não precisava ter pressa. O mais importante era estar ali, juntos, vivendo cada momento. Mesmo diante das incertezas da vida, das dificuldades que viriam, Lucas e Clara sabiam que haviam construído algo raro, um amor profundo, verdadeiro, que nasceu de gestos pequenos, de paciência, de cuidado, de presença constante, mesmo à distância. E no fim, descobriram que algumas histórias só chegam à plenitude depois de uma longa espera, depois de silêncios, dúvidas e pequenas dores. Mas quando chegam, transformam tudo: o coração, o mundo, a própria vida. Lucas segurou Clara, olhando fundo em seus olhos, e disse: "Agora não preciso mais esperar. Você é real e é tudo o que eu sempre quis." Clara sorriu, com lágrimas escorrendo, e respondeu: "Eu também senti isso desde sempre. Agora é de verdade." O sol começava a nascer lá fora, iluminando o quarto com uma luz suave e quente, como se o mundo estivesse celebrando aquela união. Era um novo começo, um amor construído com cuidado, paciência e emoção, pronto para enfrentar qualquer desafio, juntos. E assim, depois de tanta espera, de tanto medo e desejo contido, o que era virtual tornou-se realidade. O que era silêncio se tornou voz. O que era expectativa se tornou felicidade. O meio havia terminado, o clímax havia sido vivido, e o final, um amor intenso, verdadeiro e eterno, gravado na memória e no coração de ambos, para sempre.